Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em um ano novo para mais um momento de aprendizado, de reflexão, de compartilhamento de ideias. Vamos já iniciar nossa atividade de exposição doutrinária. Esperando aqui primeiro a. Então, mais uma vez, é uma alegria a gente estar aqui reunido. Obrigado, Sueli. Obrigado. Olha só, estou aqui com a Janaína Bavaresco, diretamente de Ribeirão, é? Isso, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, São Paulo, para a gente compartilhar momentos juntos aqui. Então, nós vamos iniciar o nosso momento de reflexão para esse estudo doutrinário aqui do Centro Espírita Nosso Lar. O tema de hoje é família, oportunidade de aprendizado. Então, nós temos muita coisa para aprender com as nossas famílias. Antes, porém, de iniciarmos com o tema propriamente, a gente faz uma oração. Aí eu imagino que muitos devem estar aqui chegando do trabalho, devem estar com a cabeça assim, um pouco cheia. Então, vamos relaxar primeiro, vamos nos acomodar, se for possível, ficar sentado, concentrado na nossa reflexão. Se não for possível, pelo menos durante a oração, que a gente mentalize a figura de Jesus, para que esse nosso momento seja mais proveitoso. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos para mais um encontro de aprendizado. Te pedimos a tua bênção para que esse nosso estudo seja bastante proveitoso para todos nós, que tenhamos a inspiração dos amigos espirituais, de modo que nós possamos aqui trazer bons entendimentos, alcançar boas reflexões e que nós possamos, através desse aprendizado, servirmos na causa do bem. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, as nossas casas, as nossas famílias, esse ano que ainda está no seu início, e que o Senhor possa nos ajudar para que também tenhamos forças de servir, de contribuirmos na obra do bem. Que todos possamos receber a tua assistência, o teu cuidado, a tua proteção em nossas vidas, em especial aqueles que se encontram fragilizados e necessitados, para que possam encontrar forças na sua existência para enfrentar as dificuldades que surgem. Que a tua paz possa permanecer conosco, hoje e sempre. É o que te pedimos, Senhor, que assim seja. Pois bem, pessoal, vamos falar hoje sobre esse tema família. A família, sim, é um campo de aprendizado, é um local de crescimento, de evolução. A gente encontra na família uma grande oportunidade de aprender. O Espiritismo nos faz entender família não somente numa perspectiva de consanguinidade, não apenas uma perspectiva biológica, mas o Espiritismo nos faz entender a família como um conjunto de indivíduos que cooperam uns com os outros. Então, os indivíduos que estão juntos para cooperar, para somar, são família. Então, não precisa ser parente, não precisa
ser do mesmo sangue. O que precisa é juntos estarem uns colaborando para o crescimento dos outros. Agora, a gente sabe que os laços de família, eles podem ser mais frágeis ou mais resistentes. Os laços mais frágeis são aqueles laços materiais, aquelas famílias que se unem apenas ou principalmente por laços materiais. Mas as famílias mais resistentes, aquelas que são capazes de superar as tribulações com com melhores resultados, são as famílias com laços espirituais. Então, podemos ter, então, famílias que se unem por questões materiais e nós temos famílias que se unem por questões espirituais. Os laços materiais, eles podem ser de algumas formas. Pode ser laços de sangue, né, laços consanguíneos, aquelas pessoas que têm uma ligação biológica, que têm uma ligação de parentesco associada com o nascimento. Então, a família de sangue é aquela que tem relações de parentesco consanguíneo, em que há uma relação biológica entre eles. Esses laços são frágeis. Por quê? Eles podem se esvair, desaparecer com a morte do corpo. Então, acabou a morte do corpo, acabou os laços. Porque a única coisa que nos unia era apenas a relação de parentesco consanguíneo. Então, se ficar apenas no laço de sangue, é uma relação frágil, pois somente dura enquanto existir o corpo físico. Uma outra forma de laço material são os laços que são baseados no interesse material, no interesse financeiro, por exemplo. Todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão que uma pessoa... Aliás, a Janaína está fazendo transmissão para pessoas que não escutam, né? Então, algumas pessoas não escutaram, mas souberam da informação de que existem pessoas que são consideradas bom partido. É uma expressão muito, muito comum aqui no nosso meio, alguém que é um bom partido, alguém que é uma pessoa que tem... ela é alguém que teria uma oportunidade boa, seria conveniente, seria uma boa oportunidade de crescimento financeiro eu me envolver com aquela pessoa, porque eu obteria vantagens, eu obteria riquezas me unindo com aquela pessoa. É um bom partido. Aquela pessoa, aquele homem é um bom partido, aquela moça é um bom partido. Seria um casamento por conveniência, uma união familiar por conveniência. Isso até hoje existe e existe ao longo da história. Reinos são formados a partir disso, né? Então, a união de pessoas de um determinado povo com outro, reis se casam, rainhas, príncipes se unem por causa dessas questões de conveniência, porque é vantajoso, porque atrai poder, porque traz riquezas. Alguém pode ter, uma pessoa ela pode ter um reconhecimento, uma pessoa ela pode trazer
notoriedade, fama. Então, aquilo tudo me traria vantagem, uma vantagem material. Então, famílias podem se formar por causa desses interesses materiais, mas também são frágeis. Porque quando acaba a condição material de vantagem, de conveniência, de benefícios, ganhos, aí aquele laço se desfaz também. Então, não é um laço consistente, não é um laço forte, porque só perdura enquanto existir aquela condição de vantagem, de benefício. Uma outra forma de união material das famílias é pela beleza, a beleza física, a atração física que muitas vezes acontece. Então, você observa que, às vezes, você olha para uma pessoa e fica completamente apaixonado. Fica com os 4 pneus arriados. Como é que traduz isso, Janaína? Os 4 pneus arriados, a pessoa fica completamente... Por isso que eu fico tentando arrumar aqui alguns sinônimos aqui para você. A pessoa fica completamente encantada com a outra, né? E aí você observa que quando a pessoa fica apaixonada, aí ela fica como se estivesse cega pela paixão. O mundo todo parece que perde o sentido, e aí ela quer casar. Aquela pessoa passa a ser o amor da vida dela. Paixões assim que são muito avassaladoras, fortes, né? Paixões fortíssimas, como, por exemplo, as figuras da literatura Romeu e Julieta, né? São consideradas uma atração muito forte. Observa que Romeu e Julieta, a história deles, lá em Shakespeare, a história da literatura mundial, a história deles não dura nem um mês. Eu acho que dura uma semana, se eu não me engano, desde quando ele vê a Julieta, Romeu, pela primeira vez, se apaixona, ela vira o amor da vida, um vira o amor da vida um do outro, e aí eles se unem, eles só têm uma única relação sexual, e aquilo ali é considerado uma história de amor. Na verdade, não é uma história de amor. Ali é uma história de paixão. É uma coisa assim meio cega. É uma coisa assim meio impulsiva. A pessoa vai levada por uma energia, uma atração muito forte. Não, às vezes a pessoa nem conhece a outra e já fica completamente encantada. E aí, por causa disso, famílias se formam também. Mas aí, quando sai a beleza, mas aí, quando perde o vício da juventude, aí, quando perde a atração física, aí os laços de família também podem desaparecer, podem se esvair. Então, a gente observa por isso que os laços materiais, seja pela atração física, seja pela conveniência financeira, seja pelos laços consanguíneos, os laços de sangue, as famílias que se formam apenas ou principalmente pelos laços materiais, elas são mais frágeis. Elas duram apenas enquanto existem aquelas condições materiais. Já as famílias espirituais, elas são mais duradouras. Elas não se desfazem. Elas atravessam encarnações. Espíritos que têm interesses em comum, ou seja, que têm afinidades. Espíritos que têm os mesmos valores, os mesmos pensamentos, o mesmo jeito
de ver a vida, de compreender a vida. Então, esses espíritos, quando se unem, eles acabam criando laços duradouros, que não se desfazem nem com a morte do corpo, nem com a morte física. Daí porque as famílias, pelos laços de afeto, pelos laços de afinidade, elas perduram por múltiplas encarnações. Então, as encarnações, elas fortalecem os laços de família, porque os indivíduos que se amam, eles peregrinam, eles fazem a sua jornada evolutiva através de diversas encarnações. Tem gente que pensa assim, mas se eu nascer de novo, eu vou ter uma outra família, pessoas diferentes. Normalmente, nós vamos ter as mesmas famílias que se renovam. Ou então, vamos juntando com mais pessoas, ampliando ainda mais a nossa família. E Jesus ensinou sobre esses laços de amor, esses laços de afeto e esses laços espirituais na formação das famílias. Naquela passagem em que ele estava pregando, ele estava anunciando o evangelho e, em determinado momento, naquela multidão, os seus familiares, consanguíneos, seus parentes, vão buscá-lo, vão querer a sua presença. E como estava uma multidão imensa, né, aquela multidão gigante, os familiares de Jesus não tinham acesso a ele. E aí mandaram um recado. Disseram assim, diga para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo a sua presença. O recado chegou até Jesus. E Jesus, então, faz aquela pergunta que é uma pergunta que gera uma reflexão para a gente. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele estava provocando. E sabe que Jesus usava muito esse tipo de provocação, esse tipo de expressão, esse tipo de comentário que fazia as pessoas pensarem. E ele mesmo dá a resposta. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele estava dizendo que a família se estende, ultrapassa os laços de sangue, ultrapassa os laços materiais. A família, a família mais forte, a família mais consistente, é aquela que se une pelos laços do amor, pelos laços da afinidade, dos interesses em comuns, as pessoas que pensam de forma semelhante. As famílias, então, observa que as famílias mais fortes são essas que se unem pelos laços do afeto. Então, a nossa família se estende além do nosso laço material, do nosso laço consanguíneo. E vai chegar um momento em que a nossa família vai ser a família universal. Hoje, nós ainda somos muito exclusivos. Nós achamos que o nosso grupo é o nosso clã, é o grupo mais próximo, o grupo familiar. Hoje, nós ainda achamos que as pessoas que importam para a gente são os amigos mais íntimos.
mas vai chegar um dia em que a nossa família vai ser a família universal. Vão ser todos os seres humanos, porque nós iremos ter um pensamento de nos colocar no lugar de todos. Nós entenderemos que todos fazemos parte de uma grande cadeia, de uma grande união universal. Hoje ainda nós somos egoístas. Hoje ainda a gente se preocupa apenas com os nossos parentes mais próximos. Mas vai chegar um dia em que a nossa família será a família universal. Agora, o oposto de viver em família é viver pensando em si mesmo apenas. É achar que o mundo é apenas viver de forma exclusiva, pensando nos meus interesses apenas, sem nenhum laço com os outros. Então, as pessoas, às vezes, se aproximam e não querem laços, não querem formar uma relação. Observe o que acontece nas baladas, por exemplo, né? Nas festas, nas saídas noturnas. Alguém encontra o outro, né? Começam a conversar, tem um bate-papo, rola um beijo, rola uma relação sexual e depois cada um segue a sua vida. Não se tem um afeto, não se tem um cuidado de um para com o outro, não se tem uma proximidade. São relações apenas passageiras, são relações egoístas. Eu quero me satisfazer meus desejos, você quer satisfazer os seus, e cada um segue a sua vida. Isso é o oposto de viver em família, quando as pessoas se aproximam apenas por laços bem frágeis, cada um apenas pensando em si. Kardec fez uma pergunta para os espíritos, querendo saber alguma coisa sobre isso, lá na questão 775. 775. O que aconteceria com a humanidade se os laços de família fossem fragilizados? Se as pessoas não quisessem manter relações comprometidas, se as pessoas não quisessem se ligar umas às outras. Então, o que aconteceria com a humanidade se os laços de família se enfraquecerem? E a resposta dos amigos espirituais: haveria um fortalecimento do egoísmo. A vida seria mais egoísta, cada um apenas pensando em si mesmo, sem se comprometer, sem ter relações sólidas, sem um cuidar do outro. Apenas eu quero me satisfazer e não tenho nenhum compromisso com você. Seria o império do egoísmo. Então seria um atraso para o desenvolvimento humano. Daí porque o Espiritismo entende que é preciso que a gente cuide uns dos outros. Nós não podemos tratar os seres humanos apenas de forma descartável. Eu trato a pessoa apenas enquanto é favorável para mim e jogo fora. Se eu fizer isso, eu não estou criando laços sólidos, fortes. E eu não estou criando um campo para o desenvolvimento do amor. E isso ia gerar um mundo, ou pode gerar um mundo, de rivalidades, de conflitos. Esse nosso mundo só será um mundo de respeito, de união, de fraternidade, quando a gente estiver cuidando uns dos outros.
Daí porque se a gente viver sem laços de família, nós teremos um mundo marcado pelo egoísmo, pelos interesses pessoais, portanto, um mundo bárbaro, grosseiros. Agora, a gente começa a aprender a cuidar dos outros, da humanidade, sabendo viver na nossa família. Então, quando a gente aprende a viver bem no nosso círculo mais íntimo, no círculo de pessoas com quem nós temos maior laços de intimidade, nós aprendemos também a conviver com a humanidade. Por que que nós nascemos através de laços de sangue? Porque aqueles laços de sangue são o primeiro teste, a primeira oficina de trabalho para que a gente possa aprender a amar a humanidade. Então, vivendo em família, como parentes, nos laços de sangue, nós aprendemos ali, naquele convívio, a exercitar as habilidades para vivermos na humanidade. Se nós não soubermos viver bem nesse grupo pequeno, nesse grupo menor, nós também não teremos boas relações nos campos mais amplos da convivência. Por isso que Deus botou a gente para nascer uns através dos outros. Olha que coisa interessante. Os espíritos, eles são independentes. Nenhum espírito nasce do outro. O que nasce do outro é o corpo, é o organismo físico. O espírito não nasce junto com o corpo. O espírito já existia, mas Deus criou esse mecanismo, Deus criou essa ferramenta do nascimento biológico para poder facilitar a aproximação entre os indivíduos. Então, eu preciso me ligar a um pai, a uma mãe, aí eu passo a ter irmãos, eu passo a ter tios, eu passo a ter primos, eu passo a ter avós. Então, eu passo a ter um grupo com quem eu tenho uma convivência mais próxima, para aprender a me relacionar. E nesse aprendizado, eu estou exercitando habilidades que eu vou usar na minha vida humana, nas minhas relações. E é lá onde eu aprendo, naquele pequeno grupo, onde eu aprendo a ouvir, onde eu aprendo a compartilhar, onde eu aprendo a debater, a discutir. É lá naquele grupo onde eu aprendo a perdoar. A família, então, é a primeira oficina de trabalho do cristão. Então, a gente fala muito que a gente precisa perdoar, que a gente precisa tratar bem as pessoas. Aonde é que eu posso começar a exercitar o cristianismo? É na família, é no seio familiar. Então, na família, a gente inicia o exercício da vivência do Evangelho. Mas tem um ponto bem importante para a gente trabalhar. Bem importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Para o Espiritismo, não existe um modelo de família ideal. Olha que coisa aqui, ó. É importante. Para o Espiritismo, não existe um modelo de família ideal. Então, existem pessoas que dizem assim, que a família ideal
É a família formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Tem gente que diz que essa é a família ideal. No espiritismo não existe isso, tá? Não existe família ideal. Pode ser pai, mãe e filhos? Pode. Mas pode ser uma mãe que cria os seus filhos só, uma mãe solo. Pode ser um pai que cria seus filhos só. Pode. É família do mesmo jeito para a doutrina espírita. Pode ser uma família de pessoas divorciadas que trazem filhos de outras relações. É família do mesmo jeito para a doutrina espírita. Pode ser uma família de pessoas homossexuais, dois homens com seus filhos, podem. Duas mulheres com seus filhos, pode. Para o espiritismo, os laços de amor, os laços de afeto são os pontos mais importantes para que seja uma família. Para que haja uma família, é preciso que tenha respeito, é preciso que tenha companheirismo. Então, se tiver companheirismo, respeito, amor, isso é família para o espiritismo. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguém falando que tem que ter uma família ideal formada por um homem, uma mulher, para que daí possa haver a relação sexual e dessa relação sexual virem filhos, isso não é uma visão espírita. Porque a visão espírita ela é expandida, ela se alarga. A família, para que seja família, basta que haja respeito, amor, companheirismo. Se tiver isso aí, pode ser um homem, uma mulher, pode ser uma mulher que não é casada ou que é divorciada e que cria seus filhos, é família. Pode ser um casal homossexual, é família. Podem ser filhos biológicos ou adotados, é família para o espiritismo. Daí por quê, meus irmãos? A gente deveria ficar atento com as injustiças que são feitas em relação aos casais homoafetivos. Ou então a famílias que fogem desse padrão homem-mulher. Porque, na verdade, quanto preconceito pode surgir? Eu sou de uma cidade pequena, Campo Maior, aqui no Piauí. E quando eu era criança, eu ouvia muito as pessoas falando de mulheres divorciadas. Olha, está passando uma mulher divorciada, é sendeira. Agora, Janaína, eu botei você numa enrascada, né? Sendeira é uma expressão regional, não sei se tem aí em Ribeirão Preto. Não tem. É uma expressão regional de deboche, é uma expressão regional de preconceito contra uma mulher divorciada. Então, se usa essa palavra no interior aqui do Piauí como uma forma de deboche, de desprezar e diminuir. Ah, uma mulher sendeira. Hoje se usa pouco, mas quando eu era criança, se utilizava muito. E é triste esse preconceito. Então, uma mulher, muitas vezes, ela cria o filho só porque ela foi abandonada. O camarada engravidou ela e deixou ela sozinha criando esses filhos. Muitas vezes não é opção dela. E ela ainda sofrer o deboche, do preconceito. Isso é horrível. E muitas muitas vezes a gente se cala. O verdadeiro preconceito, o verdadeiro deboche, o preconceito, ele é muito grande. E muitas vezes a gente se cala. O verdadeiro preconceito, o verdadeiro deboche, o preconceito, ele é muito grande. E muitas vezes a gente se cala. O verdadeiro
verdadeiro espírita está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita não pode se calar diante das injustiças. Se nós virmos um preconceito, é nosso dever ir lá defender os fragilizados. É nosso dever. Do mesmo jeito, hoje em dia temos menos preconceito em relação a mulheres divorciadas, mas ainda tem na nossa tradição machista. Nós ainda temos, né? Se pensa assim muitas vezes, ela é divorciada, é fácil a gente pegar, é fácil a gente chegar lá e convencer, porque aí a gente vai lá ter uma relação sexual com elas e pronto. Já uma mulher que não é casada, aí pode ser que ela tenha mais dificuldade de ter uma relação. Aliás, nunca foi casada, pode ser que eu tenha mais dificuldade de ter uma relação sexual com ela. Antigamente tinha mais esse pensamento, hoje é menos. Então, se olhava para uma mulher divorciada com preconceito, as próprias mulheres tinham preconceito, porque elas olhavam assim, então ela está disponível. Então, essa visão preconceituosa tem que ser tirada. Do mesmo jeito, hoje em dia, a visão preconceituosa com os casais homossexuais. Meu Deus do céu. A gente olha quantos preconceitos um casal homossexual sofre, né? E as pessoas falam, é contra a família. Contra a família o quê? Eles são família também. Só que é uma família homossexual, mas que tem que ser valorizada e respeitada como uma família heterossexual. Nós não podemos nos calar frente a preconceito. No final do ano passado, houve a aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados para proibir a formação de famílias homossexuais. Esse já é um assunto que é tranquilo na justiça. Hoje em dia, a justiça aceita que você vai lá no cartório, um casal homossexual, e forme uma família, e adote filhos, e tenha herança, você deixa para o seu cônjuge herança. Hoje em dia se aceita. Mas tem um grupo de deputados querendo proibir isso. E o que nós espíritas estamos fazendo? Muitos de nós estamos com a boquinha calada e não dizemos nada. Uma injustiça está sendo feita, um preconceito está sendo feito e a gente calado. Por quê? Porque muitas vezes nós trazemos o preconceito dentro da gente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente encerrar, nós deveremos sim valorizar as famílias. Porque quando a gente vive em família, os nossos laços de união, de fraternidade, de amor, se fortalecem. Quando a gente vive em família, nós aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Porque é na família que a gente começa, primeiramente, as nossas relações. Mas essas relações de diálogo, de debates, de perdão, essas relações vão se estender para o resto da sociedade. Então, viver família é muito importante, mas todos os tipos de família. Porque com a família a gente cresce, com a família a gente evolui, com a família a gente contribui para o progresso nosso e o progresso da humanidade. Era esse o nosso debate de hoje, a nossa reflexão. Espero que esteja sendo proveitosa essa reflexão para vocês. Agradeço a Janaína pela sua participação, colaboração,
Eu peço só que a gente encerre com uma oração. Agradecer a Jesus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre os temas da família. Que nós possamos continuar a nossa meditação, o nosso aprendizado, para que essa reflexão traga para a gente uma melhor compreensão da vida e dos nossos deveres. E que esse conhecimento nos ajude a servir, nos ajude a contribuir na obra do bem. Jesus amado, cuida de cada um de nós. Cuida dos que sofrem preconceito. Cuida de todos os que passam necessidade. Que todos possamos ter a tua proteção em nossas vidas. Muito obrigado. E que assim seja. Obrigado a todos. Tchau, Janaína. Tchau, Obrigado tchau. mais uma vez. Obrigada. Tchau.